Irmãos, hoje nós vamos ter uma conversa franca com a igreja, com os irmãos, sobre características que ainda estamos nos debatendo nesse mundo tão difícil de habitar, mas glorioso em trabalhar para o Senhor. E a tarefa é árdua. O movimento, ele exige empenho, dedicação, renúncias. E de forma que isso não nos mata, mas nos edifica. Para tanto, nós vamos ler a carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma, na altura do capítulo 7, capítulo 8 e mais algumas referências, mas hoje nós vamos ler o finalzinho do capítulo 7, o último versículo agora, e o primeiro versículo do capítulo 8. Todos localizaram? Amém? Podemos ler? Vamos à leitura. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oração. Senhor Deus Pai, nos instrua com a sua poderosa sabedoria e nos dê a medida, a porção necessária para falar com os amados, Senhor. Cada coração possa ser aberto, deixar a luz do céu entrar e que possa haver discernimento espiritual para todos nós nesse momento. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, esse assunto era tão latente para Paulo que em Gálatas capítulo 5 ele volta a tocar nesse assunto, especificamente no versículo 17, quando ele diz: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha, para que não façais o que quereis. É bem combinado entre nós, irmãos, que nós somos frustrados porque nós nem sempre fazemos o que gostaríamos de fazer. Nós temos boa vontade, mas as coisas não acontecem e isso nos frustra. Mas o que para nós parece anormal, ele tem um efeito benéfico. E não há como perdermos de vista o grande consolo da vida e da liberdade de vida. Olha, e da liberdade de vida. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim, 5 e 1 de Romanos: tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E que nos confere essa leitura, ainda mais considerando o fato de que esta mensagem aparece imediatamente depois da declaração de Paulo, que parece estar sendo condenado à morte, quando lemos no capítulo 7, versículo 24, o anterior às nossas duas leituras, quando ele diz: bem conhecido, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz essa pergunta a si mesmo. De forma que o apóstolo confessa de si que, quando ele se olhava para ele no seu íntimo, ele tinha certeza que era um pobre e miserável. E passa essa informação para nós, não só de Paulo, mas para todos nós. Ai de alguém de nós que pensa de si mesmo algo melhor que isso. Nós não temos que pensar de vanglórias nenhuma sobre nós. Ele diz que tinha tanta vontade de fazer muitas coisas boas durante todo o tempo, ainda mais ele, que tinha uma necessidade moral e ética com Deus, de recuperar tempos passados, tempos de idiotice, de nécio, de ímpio, perseguidor da igreja. Imagine como que era a consciência deste homem.
como que ele trabalhava contra o tempo. E ele não conseguia. Foi então que ele teve certeza que ele não poderia ter nenhuma afeição ao pecado. E que esse embate não dependia só dele. Você não ter afeição por uma coisa má é bom, mas dizer que ela não vai acontecer em você, isto é impossível. Assim é. Então ele tinha que recorrer sempre para a ajuda de Deus, para que esses limites fossem amenizados. No capítulo 7, no versículo 19 e 20, ele toca essa retórica bem conhecida nossa, que ele diz que não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Que coisa! Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o pecado mostrando as caras, desrespeitoso, sem educação. Embora em nós o bem-querer é necessário, mas isso não é tudo. Por isso Deus examina sempre os nossos corações, sabia? Quando nós erramos, Deus olha os nossos corações e vê qual é a intenção que nós temos. Eu digo sempre à igreja, quem nos está assistindo, Deus não olha tanto para os nossos pecados, quanto olha para a intenção dos nossos corações. Quem olha com os olhos são os homens, mas Deus examina os nossos corações. Então, temos em seguida uma oportunidade de sair desta prisão chamada-se lei do pecado, ordem do pecado. Quando no versículo 23 ele diz, mas eu vejo, no capítulo 7, versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Lei do entendimento é o bem que eu quero fazer. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Que confusão, irmão. Que batalha. Que tristeza. A vontade de realizar obras que agradassem a Deus vinha do seu entendimento, assim como de nós. Mas existe uma natureza absurda no velho homem, no velho corpo, que não alcança a sua vontade totalmente, mas que todos nós precisamos sermos auxiliados pelo Senhor. Paulo, numa outra igreja, a igreja de Tessalônica, primeira carta e capítulo 5, versículo 23, ele anuncia um texto bem importante. Ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Mesmo Paulo escrevendo, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os epicureus, os estoicos e também os romanos e os gregos, eles tinham muita vontade de dividir o corpo humano a vida humana em três, corpo e alma e espírito. Um dos motivos de Paulo colocar que Deus nos santifica em tudo é para aqueles irmãos da Tessalônica soubessem que Deus tem domínio sobre as nossas fraquezas naturais. Então ele pode santificar o que o homem tem por impuro. E a consciência nossa nos acusa dessa impureza. Saibamos que o Senhor requer de nós santidade perfeita. Sede santos como eu sou, disse Jesus. E em tudo, como imitadores de Cristo, sem parar, sem desfalecer, sem desistir. Deus quer um povo inteiramente dedicado a Ele, isto é, santo, apresentando como prova de que é fato atingível diante de Deus. E uma forma de sair dessa situação foi por intermédio da promessa completa, de que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Apesar que sempre somos descontentes com a nossa natureza. Interessante, nós nunca estamos contentes com o que nós fazemos. Por outro lado, Deus aprecia o que nós fazemos. Discerna isso, meus irmãos, que isso é muito bom.
Aí nós olhamos que essa dependência vai ter um efeito positivo para nós. Essa sensação de que não estamos fazendo o que gostaríamos de fazer, ela bate o nosso orgulho. Crente orgulhoso não tem esse sentimento. Ele torna-se soberbo. Aos humildes, ainda que continue ocorrendo os sofrimentos, as perturbadoras fraquezas, as decepções pelos seus próprios erros, não do próximo. Este irmão está olhando os seus próprios erros, não está se aventurando no dos outros. Então, mesmo assim, com todas as dores que passamos, não significa condenação, mas exaltação ao Pai. Estamos comprometidos com Ele de corpo e alma, não tem como sair mais. Quem dos santos do Senhor, professos e seguidores do Senhor, quer voltar para trás? Apesar dos sofrimentos? Ninguém. Ninguém que tomou a mão do arado olha para trás, porque se olhar para trás não está apto para seguir Jesus. Então nós não olhamos para trás. E João, 1 João capítulo 3 e 20, é um versículo que eu adoto muito para a minha vida. João escreve assim: porque se o nosso coração nos condena, isso ocorria com Paulo, maior é Deus que o nosso coração. Amém, irmãos? Maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas, as nossas fraquezas. Guarde esse versículo para você, guarde para nós, guarde. Se o seu coração te condena, como nós assistimos Paulo, maior é Deus que o coração de Paulo, maior é Deus que o coração de cada um de nós. A verdade que devemos entender é que Deus nunca abandonará os seus filhos. Amém? Tenha essa certeza. Ainda que possam sentir abandonados. Hora ou outra nós nos sentimos abandonados, perdidos. Mas não é isso que está acontecendo. O mundo te usa como uma peça descartável. O mundo todo. Qualquer lugar do mundo te usa como descartável, como objeto, como número. As empresas tratam as pessoas como número, a sociedade trata-nos como objeto, não nos interessa, descarta quando aproxima de nós por interesses próprios. Enquanto o Senhor, irmãos, cuida de nós para a eternidade. Como voltar para o mundo anterior que nos despejava para o seu próprio proveito? Deus haverá de conduzir cada um de nós, os seus filhos, até o final. Creia e viva, porque quem chegou a pôr os seus pés no caminho de Deus, confiado em Cristo, conta com a promessa da vida eterna feita pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Contudo, irmãos, enquanto isso nos causa consequências de uma batalha contra todos os inimigos do seu Jesus. Pois os inimigos de Jesus não gostam dos servos de Deus. Sempre assim. Como disse Jesus aos seus discípulos em João 15:18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odeia a mim. Antes de tudo, odiar a Jesus. Por que não vão odiar aos filhos, aos servos de Jesus? Toda relação envolve amor ou ódio. Jovens que estão ouvindo, irmãos, toda relação é um paralelo extremo entre amor e ódio. Tanto um como o outro deve existir. A carga consequente é proporcional ao seu envolvimento. Quanto mais você envolve com Jesus, mais a extremidade vai te odiar. Quanto menos você se envolve com Jesus, mais o mal vai te apreciar. Então esta relação, são relações, irmãos, não de entrepontos, isso é o meio, mas de extremidades. Por isso que há muito sofrimento. No caso do mundo odiar, é isso que acontece. Afastar-se do mestre será procurado pelo Senhor como um pastor que procura ovelha perdida, porque Ele te ama. O Senhor sempre vai atrás de você.
Resgatará a ovelha cheia de contaminações, de carrapichos, bicheiras, banho a tomar, ferimentos sem curativos. E aí, irmãos, com terríveis consequências, tem por ter dado oportunidade à velha natureza quem se afasta do amor de Deus e volta ao entre-centro, ao entre-pontos. Quando acontece isso, por ter seguido vozes estranhas, por ter seguido lobos aproveitadores, induzidos a isso, isto é, quem sai do aprisco do Senhor encontrará com o pessoal do ódio e eles te ferirão. Olha, quando Paulo diz que ele sofre, que ele se sente um homem muito fraco, esse sofrimento é especial, é diferente do sofrimento dos pecados voluntários. É diferente do envolvimento com o mal, da apreciação com o mal. Então o Senhor vai reconduzir aqueles dele, cada uma das suas ovelhas, de volta ao seu aprisco, cuidará das pragas grudadas no seu corpo, das setas, espinhos fincados na sua pele, curará cada machucado, isto é, cuidará de tirar cada corpo estranho, cada hospedeiro, cada parasita, e te lavará numa asepsia completa, tornando limpinha como perfume, com o perfume de Cristo, novamente, alvo mais que a neve. Sempre assim. Sempre assim. Você já ouviu dizer que o pastor deve ter o cheiro das suas ovelhas. E isto é verdade. Às vezes, ao contrário, que as ovelhas, o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas e não as ovelhas o cheiro do pastor. Mas todos nós, ovelhas do rebanho do Senhor, devemos ter cheiro do nosso bom pastor, Jesus Cristo. Amém? Devemos ser aquelas ovelhas que andam tão próxima do pastor, que vivem esbarrando nele, como aqueles gatos que vivem esbarrando nas nossas pernas. Interessante essa analogia, que nós devemos estar circulando em volta dele. Quando as ovelhas deitam para descansar aos pés santos do pastor, das nossas almas, ele cuida das suas ovelhas enquanto elas repousam. O Senhor sempre nos dá o sustento. Nós só enxergamos o sustento do Senhor quando nós repousamos, quando nós acalmamos a nossa alma. Pode crer, pode conferir, nós só olhamos o Senhor cuidando de nós quando nós estamos repousando, quando nós entendemos que nós não temos forças para fazer mais nada, então Ele atua pacificamente em nós. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, mais um dueto de versículos. Olha agora o apóstolo Paulo de novo, para a terceira igreja grega. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui, irmãos, transmitindo, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo aos que se salvam e aos que se perdem. Sabia? Somos o bom perfume de Cristo não só para os irmãos da igreja, mas para os de fora também. Olha com atenção. Somos para Deus o perfume de alta qualidade de Cristo entre todos os tipos de gente, não importa, tanto para os que se salvam quanto para os que se perdem. Que cheiro de responsabilidade, né, irmãos? Nossa segurança deve estar centrada em Cristo e não nos nossos desempenhos, você não acha? Não procure aperfeiçoar o seu desempenho, procure cada dia mais se aproximar e adquirir a identidade de Cristo, é o cheiro do Senhor.
A nossa caminhada tem uma necessidade de adoração contínua nesse período todo. Sempre temos a necessidade e o dever da adoração, mas a adoração é muito confundida, as pessoas não entendem direito o que é adoração a Deus. Irmãos, porque adoração não é como uma música que você canta emocionado por alguns minutos na igreja. É a vida que você leva e que te faz vir cantar na igreja. Amém? Não adianta você dizer, eu vou na igreja cantar um pouco para aliviar um pouco. Não é assim. Você vem à igreja talvez triste, em adoração ao Senhor, então você canta louvores ao Senhor. E as pessoas não conseguem viver e nem entender, porque estar em Cristo significa ter dependência contínua dEle, vivência contínua com Ele, independente das necessidades pontuais. Que são as nossas necessidades diante do trono da graça e da eternidade? Por exemplo, não espere adoecer para se despertar atrás de orações intercessoras. Isso causa desespero. Por favor, ore por mim, que eu estou necessitando muito. Eu não vejo irmãos da igreja fazer esse tipo de desespero. Olha, agora, não, irmãos, ore por mim. Nós temos irmãos com doenças graves, mas são serenos. Não são desesperados. Não espere acontecer um acidente para correr pedir socorro a quem você não tem intimidade. Isso causa constrangimento. Não é isso? Se você tem intimidade com o Senhor, no dia de um acidente, você pede socorro a quem é contínuo com você. Senhor, agora eu estou precisando. Até então eu orei, mas eu vi os irmãos necessitados, agora é comigo. Não espere o dia da velhice para olhar para Jesus. Antes tenha uma vida com o Senhor. A velhice deverá ser consequência do seu companheiro Jesus. Você envelhece nele e não busca-o na velhice. Evite ser um idoso crente envergonhado, que passou tanto tempo conhecendo e vendo Jesus do lado de fora, para na velhice achar que deve andar com ele. Procure ver Eclesiastes 12, qual é a notícia sobre esse assunto. Quem é fiel é contínuo. Quem é fiel é contínuo no Senhor. As bênçãos e as ajudas são parte de uma convivência e não de uma necessidade. Você não deve vir à igreja porque você precisa de ajuda, porque você precisa de oração, porque você precisa de uma bênção, você precisa de recuperar seu serviço. Irmão, isso aí tem igreja demais fazendo isso, tem tudo, mas você deve vir nessa igreja porque você necessita de Jesus sem precisar de nada deste mundo. Isso chama-se amor desinteressado de si. Devemos aprender desde jovem a andar com Jesus. Quando envelhecer, já está com Jesus. Isto sim é amor desinteressado de si, amor puro. Quando estamos juntos nesta igreja, por exemplo, mais por amor a Cristo do que qualquer necessidade própria. Nós estamos na igreja hoje com intenções passageiras. Nós estamos na igreja com intenções eternas. Amém? Nenhum de nós deve ser crente por obrigação. Devemos estar com os irmãos por contentamento. Deus se agrada dessas uniões, é o corpo de Cristo, a sua igreja. Irmãos, na santa presença do Senhor, naturalmente, inclinaremos pelas questões espirituais e eternas. Esta é uma forma apresentada para guiar a sua vida, bem melhor, não é? Amém. Serão mentes dirigidas à verdade, cientes da presença do Espírito Santo de Deus no controle. Saiba que o Espírito de Deus na sua vida tem como início o compromisso voluntário de submissão ao próprio Deus. 1 Pedro 1, 13 e 16, agora nós vamos já ler 4 versículos. Olha o que Pedro agora escreve.
Portanto, cingidos os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Está aqui o drama de Paulo também e de Pedro. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Amém? Aí está a grande verdade funcional dos crentes no Senhor. O Espírito nos ensina como um professor todas as coisas, porque crente que pouco conhece a vontade de Deus é sempre um péssimo aluno do Espírito de Deus. Como é que alguém pode ser do Senhor tomando posições contra o Senhor? E olha que nós não estamos dizendo da fraqueza que Paulo exprime, mas sim oposição às coisas do Espírito. Todas as nossas atitudes apontam para o rumo que está o nosso coração. De forma que se você crê que Jesus tem poder para restaurar a sua vida, também pode estar certo que Ele tem poder para dar a vida a você. Amém? Se Ele restabeleceu a sua vida um dia, por que Ele não vai te dar a vida? O argumento é, primeiro o poder de Deus em te dar a vida, através do ato de Jesus na cruz por nós, no lugar, você em uma vida com Deus. Agora aconteceu. E nesse tempo, a santificação. Para logo entrarmos na eternidade, na glorificação. Vivermos eternamente com o Senhor. Em João 14:19, indo agora ao quarto evangelho, João escreve assim, nosso último versículo da noite, para nós finalizarmos esta conversa santa entre os santos. Amém? Das necessidades santas entre os santos. E nós identificamos com os apóstolos que reportaram necessidades para nós, dificuldades, assim como nós passamos. E João escreve o que Jesus disse, ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. O que você acha de ouvir isso de Jesus? Pois então é maravilhoso o que os discípulos ouviram de Jesus. Apesar que eles não estavam querendo aceitar esta realidade, como sempre nós não queremos aceitar certas realidades, Deus sempre tem o melhor para nós. Aqui Jesus apresenta o melhor do melhor aos seus discípulos e eles ouviram. Irmãos, quem recebe a graça do Espírito do Senhor e vive sobre a influência de uma vida de obediência à vontade divina, terá uma ressurreição para a vida eterna. Amém? De forma, irmãos, que embora Jesus estivesse prestes a morrer, aqui é o relato dele, ele também estava prestes a ser ressuscitado entre os mortos. Quase em 3 dias de intervalo, e ele estava nesse assunto com seus discípulos. Ele estava juntando os dois assuntos, a sua morte e a sua ressurreição, numa frase só. Ele deveria continuar a viver, como continuou, e ele estava reportando. E embora ausente deles, isso ia ser um fato, embora ausente deles, ainda assim sentiria o mesmo interesse no bem-estar deles, como quando estivesse na terra com eles. Quem está ausente mantém o mesmo amor, o mesmo interesse e a mesma proteção. Jesus disse isso para eles. E embora eles não entenderam, foram entender muito bem mais tarde. Esta expressão não se refere particularmente à sua ressurreição, mas à sua continuação de viver com eles.
A sua natureza não poderia morrer. Como mediador, ele também continuaria a viver. E ele possui poder e inclinação para dar-lhes também a vida, defendê-los e trazê-los de volta com ele. Por isso que ele disse: eu vou e volto. E para terminarmos, irmãos, tão breve foi que não demorou a acontecer. Medite com intensidade sobre a vida eterna. Isso é um dever nosso. Medite com mais intensidade a vida eterna, não a vida deste mundo, políticas, economias, carreiras. Medite com mais intensidade, abrace a vida eterna. Paulo nos deu a lição de preocupação com o eterno. Quando Paulo diz que ele era um homem fraco e maldito homem que sou, ele não estava lamentando porque não conseguia se enquadrar neste mundo, mas é que ele queria ser transportado para o outro. Esta é a verdade. Paulo deu essa lição de preocupação para nós, porque o terreno era um estorvo na vida dele. Comece a considerar o terreno estorvo na sua vida. Tudo na vida do apóstolo passou, tanto de João quanto de Pedro, como de alguns sagrados irmãos que deixaram o seu heroísmo de fé entre nós, e essa igreja tem história de muitos irmãos que já se foram. Viveu uma vida de graça e paz no Senhor, e uma vida de glória a seguir. Assim como está passando em cada um de nós, o que devemos conscientizar mais é perceber essa realidade em nós, que nós já temos a vida eterna e que este mundo é passageiro, que essas dores são circunstanciais. É o efeito da profissão de fé. É o efeito da profissão de fé. Não é engano para ninguém, mas quando fizemos a profissão de fé, nós não tínhamos a ideia do que é carregar a cruz de Cristo. Concorda, irmãos? Principalmente aqueles que aceitaram Jesus ainda jovenzinhos. Nós não tínhamos a ideia do que ia acontecer, mas valeu a pena. Está valendo a pena, porque o melhor ainda está para vir, está para acontecer. Que Deus nos abençoe, a todos nós. Amém? Boa semana a todos e a paz do Senhor esteja conosco. Amém.